Podemos começar. Bom, podemos começar. Bom, boa tarde a todos meus amigos, queridos. Mais uma edição do Amigos Encontros de Cultura, no dia 24 de setembro do ano da pandemia de 2020. Doutor Bonô, Germano Mostardeiro Bonô, seja bem-vindo. Pessoal, o doutor Germano vai nos falar hoje como tema da palestra dele, Na Fronteira da Medicina. Brevemente, resumidamente, um currículo do Dr. Germano, que formou-se em medicina na Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, em 68. Fez pós-graduação em saúde pública pela USP, pós-graduou-se em sistemas de saúde pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio, mestrado em saúde pública também pela USP, foi nosso secretário estadual de Saúde e Meio Ambiente dos governos Amaral de Souza, Jair Soares e Antônio Brito, deputado estadual durante 4 legislaturas, deputado federal, foi diretor do Museu de História Médica do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Atualmente é membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Doutor Germano, por favor, seja bem-vindo, nos brinde aí com a sua fala. Boa noite. Boa noite, Preza. Boa noite. Boa noite, Flávio. Tudo bem? Bem, pessoal. Tudo. Contigo. Prazer em revê-lo. Graças a Deus. Prazer em te ver também. Eu, antes de fazer essa palestra, eu conversando com o Paulo Regis, e eu disse para ele qual o assunto, né? Qual o assunto que falar sobre saúde, sobre meio ambiente e tal. E aí surgiu a ideia de que eu deveria falar sobre a minha primeira experiência profissional. E isso se deu na Amazônia, no Amazonas. Quando terminei o curso de medicina em 68, em dezembro de 68, eu peguei o diploma, a mala, e fui para o Rio de Janeiro procurar no Ministério da Saúde a Fundação CESP. E a Fundação CESP foi fechada no ano de 1991. Ela era uma instituição que foi aberta pelos americanos na época da guerra para dar condições de salubridade no Nordeste e para poderem retirar a seiva das seringueiras para fazer borracha. E essa fundação ela era muito bem estruturada e os governos brasileiros que se seguiram receberam ela dos americanos e tornaram ela um órgão público. Era uma fundação pública. Fundação CESP, Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, do Ministério da Saúde. E essa fundação tinha postos de saúde e hospitais espalhados pelo Norte e Nordeste e tinha alguns vínculos aqui com o Rio Grande do Sul na área ambiental. Isso é possível ver através de relatórios de governos anteriores ao governo do Brizola, governo Meneghetti, principalmente. E quando eu cheguei lá, a médica que me recebeu, a doutora Corinha Fischer, me disse, olha, Bonô, tu tá recém-formado, vai te meter em saúde pública, faz o seguinte, escolhe outra profissão, porque não tem vaga aqui para ti, eu já te disse por telefone isso, não temos interesse nenhum e acho que tu tem que investir numa especialidade, tu é muito jovem e tal. Eu tinha 26 anos. E aí eu disse para ela, eu estava preparado para essa argumentação, eu tirei da pasta um edital do governo do Maranhão e disse para ela, se eu não entrar na Fundação CESP, eu vou trabalhar no governo do Maranhão, vou seguir para lá, porque eu vou trabalhar em saúde pública. E assim, então tá, já que tu queres, tu vais trabalhar e tu vais procurar um local, nós vamos te colocar na Amazônia. E disse, olha, para mim, tanto faz. Amazônia, Amazonas, eu só conheço o Amapá. Os outros estados eu não conheço. E assim ela me encaminhou estou sintetizando essa parte, ela me encaminhou para o Amazonas, para o estado do Amazonas. Né? E no estado do Amazonas fui recebido pela diretoria. Num primeiro momento me falaram que eu iria para uma cidade chamada Maués, para um posto de saúde. Começamos um estágio em Manaus mesmo, e eu ia estagiar numa cidade para ir para Maués. Pouca coisa antes de terminar o estágio, que durou 4, 5 dias, ela disse assim, olha, o pessoal da fundação disse assim, olha, houve uma mudança, tu vai para a fronteira,
tu vai para Benjamin Constant. E a outra colega que está entrando vai para o teu lugar em Maués. Nós achamos que a fronteira é um lugar mais complicado do ponto de vista do homem, de mulher, tem mais risco, e nós achamos que tu vai te sair melhor lá. E colocaríamos ela em risco se fosse lá para Benjamin Constant. Um risco relativo, né? Porque quem vai para a Amazônia naquela época teria risco de qualquer jeito. Então, assim, eu fui para fazer o estágio em Parintins. Passei também uma semana em Parintins e tive a primeira experiência negativa como médico, né? E essa primeira experiência negativa foi a perda de um paciente com malária que era tratada preventivamente com cloroquina, com Aralen, né? E que o paciente não resistiu e foi para o hospital, e a temperatura dele subiu muito, 40 graus, 41 graus, e Parintins, o hospital, era muito melhor do que eu imaginava, tinha 3 médicos, né? E o pessoal, procurei eles, que eram mais velhos que eu, tinham mais experiência, e eles só abanavam a cabeça e diziam assim, não tem nada para fazer. Eu sei que eu fui o primeiro paciente que eu perdi. Então, eu queria pedir para o Paulo para mostrar mais ou menos o mapa do Brasil, que a gente tem uma ideia do que é o Brasil e onde está o Rio Grande do Sul e onde está o estado do Amazonas. É possível, Paulo, mostrar? Sem dúvida, sem dúvida. E aí vocês podem ver que vai ser bem ao sul o Rio Grande do Sul e o estado do Amazonas, para que tenham assim, a gente está muito próximo hoje do mundo inteiro, a gente sabe de tudo e o mundo está muito pequeno hoje. Mas o estado do Amazonas ele é maior do que a soma dos estados, que a área geográfica, física, dos estados da região sul do país, mais da região sudeste, né? Então, veja bem, são 3 estados aqui, 4 estados na sudeste, e o estado do Amazonas é ainda maior do que isso. Bem, faça o seguinte, Paulo, vamos ver. Esse estado do Amazonas, que não é todo verde, tem uma parte que está o Pará, né? Nós temos ele cortado pelo rio Amazonas até Manaus. Manaus fica mais ou menos no centro do verde, né? Ele leva o nome de Amazônia, depois se chama Solimões, até a fronteira. E a cidade que eu ia era exatamente na fronteira, bem naquela linha reta que tem a oeste, né? E uma população no Brasil, naquela época, de 93 milhões de habitantes, e a população do Amazonas, do estado do Amazonas, veja o seguinte, por favor, Paulo, e a população do estado do Amazonas não chegava a 1 milhão de habitantes em 1969. Bem, Parintins fica muito próximo do Pará, o nome da cidade fica um pouquinho à direita, bem nesse vermelho, junto ao estado do Pará, e Benjamin fica no outro extremo. O tempo de viagem de avião, com 2 escalas, o avião da época, Eletra, etc., né, de Manaus a Benjamin era 6 horas. Né? O tempo de viagem de barco de Manaus para Benjamin era pouco mais de 1 semana. Né? Então, as distâncias eram enormes. E o pessoal da fundação me disse, olha, Benjamin não tem água tratada, não tem rua calçada, não tem luz elétrica, né? Não se ouve nenhuma rádio brasileira, não tem televisão, né? Então, as condições são as piores possíveis, mas o hospital é bom. O hospital é bom. Tem mais de 50 funcionários. Quando eles me disseram, tu vais para Benjamin, eu disse, olha, pode escolher o lugar, eu não conheço nenhuma, tanto faz Benjamin, Maués, Parintins, Irunepé, Boca do Acre, não importa, eu vou para onde vocês mandarem. Eu estou pronto para enfrentar o desafio, embora recém-formado. Não tenho 1 mês de formado. Né? E aí fui para Benjamin. Então, a primeira imagem que eu tenho de Benjamin, Paulo, pode mostrar a seguinte, a primeira imagem que eu tenho de Benjamin, né, isso aqui é a prefeitura, o Vladimir conhece a minha mulher, a Beatriz é essa menina que está aqui, na época tinha 22 anos, né? Está conversando com o prefeito, que tinha pouco mais do que a minha idade, 27, 28 anos.
uma população urbana de 3 mil habitantes, rural de 12 mil. Só se chegava em Benjamim por barco, não tinha outra forma de se chegar em Benjamim Constant, né? Isso em 1969, e continua igual. Não tem outra forma de se chegar em Benjamim a não ser por barco. Não se chega por avião e não se chega por estrada. E fica a mais de 1.000 quilômetros de Manaus. Tinha 15 mil habitantes no total, hoje tem quase 40 mil. Teve áreas que se emanciparam, como Tabatinga, que é do lado de Letícia, e Letícia é uma cidade da Colômbia, e Tabatinga tem mais de 50 mil habitantes. Então, veja que a situação mudou. Mas, então, esta aqui é a prefeitura, né? E é um prédio de alvenaria. Mostra o seguinte, Paulo Regis, por gentileza, né? E essa é a visão de quem chega. Isso aqui foi tirado de um avião, de um pequeno desses hidroavião, que tinha um pastor americano que morava por lá, e me convidou para dar uma volta, e eu tirei essa foto. Mas a gente chegava de barco, e essa escadaria, na época que tinha muito pouca chuva, a água que ficava aqui embaixo. Na época da cheia, a água cobria, inclusive, esses tocos aqui, que a cidade ficava em cima. Quem observa a avenida principal de Benjamim, que é essa aqui, do porto para dentro, tem uma sensação de que é tudo asfalto. A metade é em cima de palafitas. E a outra metade, até a prefeitura, onde estava a Beatriz conversando com o prefeito, ela é de concreto, né? Essa é a única pavimentação que tinha em Benjamim quando nós chegamos lá. A seguinte, por favor. Do lado da prefeitura, e de costas para a prefeitura, olhando para o rio, esta é a imagem. É a imagem que se tem daquela mesma rua. Este é o comércio de Benjamim, é o melhor comércio que se tem lá. Aqui tinha comércio à direita, à esquerda, tinha uma casa comercial de um cidadão que se chamava Bichara, o outro se chamava Magalhães, tinha a farmácia do Prim, tinha um hotel aqui, um hotel ali, nestas casas que vocês estão vendo. Não tem nada de alvenaria, tudo assim, caindo aos pedaços. Esta era a Benjamim. E aqui, vamos fazer um parêntese, aqui, aí nessas casas eu tive a primeira aula de administração. Um dia, já estava 2, 3 meses na chefia da unidade, uma unidade mista, 50 leitos de hospital e posto de saúde. Então, nós tínhamos um administrador, tínhamos um secretário. E um dia ele fechou a porta e disse, olha, nós temos que resolver um assunto. Eu digo, qual é o problema? É que nós só compramos da firma do seu Bichara. Eu digo, tá bom, mas não vence a concorrência, a licitação? Não, nós não fizemos concorrência, só compramos lá. Eu digo, tia, mas isso é um absurdo, nós estamos correndo risco, temos que resolver isso. Por favor, faz a tomada de preço, a medida que, nem me lembro o que era, que na época se tinha que fazer. Me esqueci do assunto, passou um mês, me ocorreu, e Caio, me explica, resolvido o assunto? Porque o Bichara, com quem eu me dava já, 3, 4 meses lá, tinha me dito que achava estranho que o hospital não estava comprando mais. E eu disse, até vou ver isso, Bichara, vou ver o que está vendo. Mas já sabia, ganhei um tempo. Aí o cidadão, que era o meu secretário, ele me disse assim, não, sabe o que é? É que as casas comerciais, todas elas estão irregulares, com exceção do Bichara. A única que tem registro nos órgãos públicos e na junta comercial é o Bichara. E eu digo assim, então é por isso que nós só compramos do Bichara. E ele disse assim, e é por isso que eu passei vergonha também sobre esse assunto, né? E ele ficou me olhando assim, eu digo assim, como é que tu vai resolver a questão do combustível? Na época, a gasolina e o combustível era tabelada para o território nacional. Como que nós compramos e pagamos o preço do território nacional se nós não temos venda em Benjamim Constant, ninguém fornece combustível? Quer dizer, nós compramos do Peru, quer dizer, então nós importamos a gasolina. Mas por que nós compramos? É porque é metade do preço. E como é que tu contabiliza a metade do preço de uma gasolina se a gasolina é tabelada e nós somos um órgão público? Bom, foi assim que eu fui aprendendo a administração pública dentro desta unidade mista, nesta cidade, com esta população, que além do médico, tinha uma enfermeira
um curso superior, tinha um coletor e tinha o juiz. Nem o delegado de polícia tinha o curso superior. Então, se olhando nessa rua, se virando para a direita e seguindo... Pode ver o outro slide, por favor, Paulo? Aí vocês veem, este é o caminho que leva ao hospital. Do ponto onde eu estava até o hospital, 1 quilômetro. Um pedaço ainda calçado. Em seguida, tem um poste com uma bola em cima, é a rádio de Benjamin, é o alto-falante do padre, que funcionava todos os dias às 6 horas para dar notícias sobre um barco que estava chegando, um barco que estava saindo, alguém que tinha chegado, alguém que não tinha, e esse poste ficava do lado do cinema. O cinema mostra o seguinte, eu creio que a gente tem uma visão também. Este é o cinema de Benjamin Constant. Quase na frente dele, um pouquinho mais adiante, tinha uma boate chamada Malhadinho, onde o pessoal ia, né? Evidente que a boate tinha também prostitutas lá, né? Não era uma boate de alto nível, né? Mas isso fazia com que nós tínhamos que trabalhar com esse núcleo populacional. Mas eu falo mais adiante sobre isso. Então, observem esse pedaço da rua, que vai até uma ponte. Pode passar o seguinte. E a igreja de Benjamin. Pode passar o outro também. A Câmara de Vereadores de Benjamin. O outro também, por favor. O Colégio das Irmãs, onde eu também acabei dando algumas aulas sobre as ciências naturais na época. A outra. Então, aquela estrada que eu falei que continuava, passa por uma pontezinha que tem ali embaixo, e depois ela se transformava num caminho desta largura. E quanto mais próximo do hospital, mais a vegetação cobria o caminho, mais fechado ficava. E um dia, os funcionários do hospital me disseram o seguinte, as mulheres, né, me disseram assim, olha, doutor, nós temos um problema, é que nós trabalhamos aqui 24 horas, e tem plantão que entra à noite. Essa rua, quando chegava perto do hospital, não tem luz, não se enxerga nada. E tem muita cobra, doutor, tem muita cobra aqui. E para atravessar isso aqui é um risco, não sei como é que a gente pode fazer. Aí eu falei com o prefeito, né, digo, prefeito, me ajuda nisso, vamos providenciar alguma coisa e tal. Aí o coletor diz assim, mas tem um asfalto ali nos fundos da Câmara, uns tambores de asfalto. Aí o outro assim, olha, eu sei mexer com esse negócio de asfalto e tal. Quem sabe a gente tenta botar um asfalto ali para, pelo menos alguns metros ali, para não ficar esse perigo para o pessoal que trabalha. E não é só para o pessoal que trabalha. Eu também atendi à noite. Eu, às vezes, virava a madrugada inteira no hospital, a noite inteira. Então, vinha gente de noite também para ser atendida. Então, mostra o seguinte, por favor. Aí nós conseguimos o asfalto e fizemos esse trabalho na chegada do hospital. Isso aqui tinha 2 metros de largura e chegamos a 400 metros de comprimento. Essa pessoa que está ali é minha mãe, que me visitou lá em julho do ano de 69. Então, as coisas melhoraram muito. E aí eu tive uma experiência bem interessante, porque no hospital, aos poucos, a gente vai granjeando fama, ou boa ou ruim, ou de vagabundo ou de incompetente. E, graças a Deus, a imagem do hospital começou a melhorar. E o pessoal do hospital, nós no hospital não atendíamos só brasileiros. Nós tínhamos o Peru, que era do outro lado do rio, e tinham peruanos. E os peruanos tinham uma serraria. E essa serraria não tinha uma assistência médica. Então, volta e meia, o pessoal da serraria trazia alguém acidentado, alguém com uma ferida, alguém com problema, alguém que precisava ser vacinado, e nós dávamos cobertura à região toda, né? Aí, para minha surpresa, um dia eu chego no hospital, estávamos fazendo essa obra, esse negócio aí do calçamento, e o pessoal da enfermagem diz assim, olha, o chefe da serraria está aí, quer falar com o senhor. Aí eu disse, olha, vamos lá, vamos conversar. Aí, o que houve? Ele disse, olha, doutor, eu quero ajudar. Eu acho que esse trabalho aí, nós podemos ajudar. Nós temos um trator. Nós podemos botar o trator aí. Botamos o trator, o combustível, os funcionários, só queria que o senhor desse comida para eles na hora do almoço. Está perfeito. Aí, então, nós tivemos
um trabalho de multinacional, né? Um trabalho Peru, Brasil, que ajudavam a fazer isso aí para uma comunidade que atendia as pessoas da região, né? Bem, então esse foi um dos envolvimentos que a gente teve em fora da unidade mista. Veja o seguinte, por favor, Paulo Regis. O abastecimento de água de Benjamin Constant ficava no local onde foi tirada essa fotografia. Era uma parte mais elevada, tinha uma caixa d'água, e eu subi nessa caixa d'água para tirar essa foto. Essa caixa d'água, ela pertencia ao CESP, mas abastecia a cidade. O CESP tinha um braço na engenharia sanitária e um braço na área de saúde. Na área de saúde eram os postos de saúde, as campanhas de saúde, os hospitais. E na engenharia sanitária era o abastecimento de água, esgoto, etc. E a água de Benjamin era da Fundação CESP. Então, nós tiramos essa foto aí de cima. E um detalhe, a água era retirada do rio, não passava por nenhum processo de tratamento e era distribuída à população assim como saía do rio. Então, muitas vezes, na minha casa, que vocês podem ver, fica bem à direita do hospital, né? Muitas vezes caía a pedrinha do chuveiro, da torneira, a água era marrom e tal, mas é melhor que nada, né? É melhor que buscar água no rio. Só isso já ajudava bastante. Então, essa unidade mista, esse hospital, ele tinha na fachada, onde aparece aquele portão grande ali, o posto de saúde. Esse era o posto de saúde. O posto de saúde era um consultório, uma área de atendimento, o laboratório, uma área de consulta de enfermagem e o fichário. Era isso aí, tá? E a gente trabalhava muito em saúde pública. Nós estávamos em plena campanha mundial de erradicação da varíola. E tínhamos um compromisso de que a comunidade da região toda fosse vacinada. E fazíamos um trabalho intenso de educação sanitária, de saúde pública, voltado para vacinas, mas também nos envolvíamos com outras áreas. E essas campanhas faziam que a gente saísse do hospital, fosse para as escolas, às vezes, na beira do rio. Tinha uma escola que nós fomos de barco, nós nos envolvemos com o clube de mães da cidade, o clube de mães nos acompanhou, fomos numa área bem abaixo de Benjamin, 20, 30 minutos de barquinho, um barquinho de motorzinho de popa, e lá tinha uma escola, a escola era 4 paus e um telhado de palha, e tinha ali 10, 12 alunos, crianças ali de 10, 12 anos, e a gente foi vender o nosso peixe, que era a questão da vacina, a questão dos cuidados que tinham que ser tomados. E, na hora do agradecimento, eles cantaram uma música que não há noites tão azuis como as noites do Rio Grande do Sul. Aquilo me emocionou muito, muito mesmo. Mas era uma parte boa, esse trabalho de saúde pública, muito boa. E a população acorria ao hospital, ia ao hospital quando a gente pedia que pudesse para fazer uma campanha de vacinação, fosse para difteria, tétano, coqueluche, fosse para a parte de varíola, fosse para poliomielite. Dá para passar a próxima foto, Paulo Regis, por favor? E aí vocês vão ver aqui é a chegada no hospital. E aqui, eu diria assim, era a parte, para mim, mais tensa, né? É a parte médica em si, não é a de envolvimento com a comunidade, não é a de envolvimento com a saúde pública, mas é o problema de que nos tirava o sono. Então, nós tínhamos uma clínica pediátrica, obstétrica, cirúrgica e médica. Por que a gente dividia isso? Porque era a forma de trabalhar. 3 dias por semana de manhã, criança. 3 dias por semana de tarde, né? Nós tínhamos a clínica médica geral, para qualquer idade. 2 dias por semana, consultório, a parte obstétrica. De manhã, de tarde, as doenças transmissíveis. Então, mas sempre o que nos atrapalhava era o fora de hora, né? Era, por exemplo, eu listei aí uma meia dúzia de casos. É uma criança de 7 anos que chega no hospital, e eu vou ver, ela tem uma fratura de tíbia, né, exposta, com o osso aparecendo, e toda cheia de borra de café. E o pai junto. Isso era o início da tarde, 1h30, 2 horas. Né? E eu digo assim, eu não tenho condições de resolver isso aqui. Se o senhor não puder levar para a Colômbia, para a Letícia, eu tento, mas o melhor era levar para a Colômbia e para a Letícia.
eles seguramente vão nos ajudar lá. Eles já tinham ajudado outras vezes. O hospital de lá era muito bom, muito bom. E ele disse, eu não tenho recurso, não tenho dinheiro, não tenho como ir. Eu disse, isso não é problema. Nós temos a lancha, nós temos alguém nosso que lhe acompanha, a prefeitura lhe acompanha, lhe levamos até lá, cuidamos da sua estadia, resolvemos tudo, isso não é problema. Não, então eu vou. Então foi. Bom, isso era uma segunda-feira. Na quarta-feira ele volta e a menina, a enfermeira, a enfermagem me diz assim, olha, voltou o menino do tétano e ele está com febre. E eu digo, pronto. Aí tem coisas que a gente guarda da faculdade, né? Diz assim, pô, no tétano, entre o ferimento e o primeiro sintoma, e a febre seria o primeiro sintoma, quanto mais curto o tempo, mais grave o caso. Mais grave o caso. Pensamento de 50 anos atrás, né? Nas circunstâncias em que a gente estava. Aí eu digo assim, vou lá ver. Aí fui lá ver e estava engessado, tudo bem arrumado, etc. Ele estava com febre alta, a parte que não estava com gesso estava quente, e eu digo assim, como é que o senhor foi segunda-feira lá, foi bem atendido? E o pai me diz assim, eu não fui segunda, eu fui terça de tarde. Vocês imaginam o que é um ferimento de uma criança de 7 anos, coberto com borra de café, coberto de sujeira, porque não sabe nem em que condições ele fraturou aquela perna, e o pai deixar 24 horas. Depois fiquei sabendo, o pai tinha problema de alcoolismo, a mãe tinha se separado dele, era o pai que tinha ficado com a criança. O nosso sistema de proteção, nosso, do qual eu era o chefe, tinha falhado, não tinha vacinado a criança. Bom, aí passei um tempo às voltas com o tétano ali naquela quarta-feira, e a criança piorando sempre, e eu sabia que ia perder a criança, não via maneira de resolver. E na quinta-feira de tarde, chega de novo o consultório, às vezes estava muito cheio, consultório cheio, paciente do tétano passando mal, eu já tinha passado uma noite dormindo no hospital, vou para o consultório, atendo meia dúzia, entra a enfermeira e diz assim, nós temos um parto, que é um parto pélvico, e isso é problema seu. Seu parto é cefálico, não há problema, de cabeça nós resolvemos, mas o pélvico é problema do médico, o senhor pode ir, vamos lá. Bom, vou para a sala de parto tentar resolver, de fato foi um parto difícil, né? Bem difícil. Elas entram e dizem assim, olha, aquela menina que é prostituta, uma menina de 15, 16 anos, que estava grávida, está tendo nenê e ela está fazendo um quadro de eclâmpsia, está fora de si, diz que vai matar a criança, está dentro da coisa. Bom, eu estou com tétano numa sala, estou com apresentação pélvica na outra, com consultório cheio e com a outra querendo matar o filho que não estava nascendo. Esse era o ambiente, a tensão daquele momento. Bom, e eu fico entre uma enfermaria, a outra sala de parto, e aí volto para a sala de parto, consigo o parto, volto para a enfermaria, resolvo o assunto, ela tem o nenê, tiro o nenê dali, restabelece, ceda ela, e quando eu faço assim, estou aliviado, as coisas melhoraram, aí a enfermeira me bate no ombro e diz assim, o menino do tétano morreu. Aí desabou, né? E eu com o consultório cheio, um consultório atrolhado de gente. Não tem como tu na situação que está, tem coisas que tu tem que levar contigo. Tu é o chefe. Tu é o chefe do hospital. Tu é o médico. A tua cara não pode transmitir insegurança, não pode transmitir a dor, não pode transmitir nada. Tu tem que ver e é difícil nessas horas, muito, muito difícil nisso aí. Bom, foi um dos momentos mais tensos de Benjamin. Teve outros, né? Teve alguns que a gente saiu muito bem, da difteria, por exemplo. Era o coletor federal, ganhava razoavelmente, tinha um nenê pequeno, criança de 1 ano ou 2, vai para a consulta, mas só uma dor de garganta, doutor, dá um antibiótico e tal. Assim, não, vou fazer exame. Não, mas não precisa. Vou fazer exame. Chama o laboratório. Tem um laboratório aqui. Aí o cara chama o cara do laboratório vai para a volta. Assim, é difteria, doutor. Digo, bom, aí o que eu faço? Ele ficou apavorado, porque tinha algum conhecimento sobre difteria, sobre croup, sobre fechar a garganta. Ele disse, olha, a medicação é essa, leva isso, toma isso. E ele diz assim, o senhor acha que eu tenho que ir para Manaus? Eu disse, se fosse meu filho, ia para Manaus. Não hesitaria. Ele foi para Manaus. Passaram-se 2 meses, ele volta para falar comigo e diz assim, olha,
Manaus, fui consultar o melhor pediatra que tinha. E a resposta do pediatra: o senhor está tratado, não temos nada a fazer, o seu médico acertou. Eu disse: acho que se você dizer yes, graças a Deus, mas as coisas às vezes saem bem, outras vezes é dolorido, como foi o caso do teto, como foi o caso de uma criança desidratada, uma criança que era filha de um funcionário do hospital, de um jardineiro. O jardineiro era casado, tinha 17 filhos, a mulher tinha engravidado, e eram gêmeos. Ele foi para Belém para ter os gêmeos, veio com os gêmeos de lá, e tudo tranquilo, só que um dos gêmeos fez um quadro de desidratação. Antes de sair para o Amazonas, como estudante, eu tinha passado 6 meses na pediatria, no Santo Antônio, como tinha passado 4 anos no pronto-socorro, como estudante ainda, como tinha passado mais tempo na obstetrícia, porque eu tinha que ter algum preparo. Então, eu tinha condições de fazer um corte, pegar uma veia, de hidratar a criança, de tirar do quadro. E propus isso ao pai, e o pai me disse: doutor, eu gosto muito do senhor, lhe admiro muito, mas a minha religião não permite. Bom, eu digo: e agora? Se eu fizer e a criança morrer, vai ser a imagem do hospital. Se eu atender a solicitação dele, eu vou estar me omitindo. Eu não posso, por outro lado, obrigar o pai a fazer o que ele não quer. Então, acabei provavelmente errando, do meu ponto de vista, e cedi ao que o pai tinha pedido, para levar a criança para morrer em casa. E a criança foi para morrer em casa. Então, esses acontecimentos são algo que a gente leva para a vida, leva para esses momentos, são momentos extremamente difíceis, né? Extremamente difíceis. Esse foi um deles. Outro foi esse que eu botei aqui, chamado Cabeça Derradeira. E a cabeça derradeira, o episódio foi assim: eu estava no consultório, no meio da tarde, num dia em que recebi a visita de 2 médicos militares, que vieram de manhã para passar o dia no hospital e voltariam de tarde. E a enfermagem chega no consultório e diz assim: doutor, tem uma cabeça derradeira na sala de partos. Eu nunca tinha ouvido falar em cabeça derradeira, não tinha ideia o que fosse cabeça derradeira. Mas ela me adiantou, né, na sala de parto. É problema da obstetrícia. E no espaço de tempo em que eu levava para chegar na sala de parto, que levava 40 segundos, eu fui dizendo assim, pensando: matei essa aula de obstetrícia. Por que eu não prestei atenção? O que aconteceu comigo? Bom, entro na sala de parto. O que era a cabeça derradeira? Era a criança que nasceu, quando ela nasce com a apresentação pélvica, a bundinha, as pernas, e a cabeça não, a cabeça fica presa. Tá? No quadro que estava na minha frente, era algo que ocorreu há 8 horas, ou seja, a criança estava morta. O meu problema era salvar a mãe agora. E aí, já com alguma experiência de Amazonas, eu digo: bom, aqui tem pensando em silêncio, aqui tem uma saída. Eu vou para a sala da chefia estudar esse assunto, porque eu nunca vi isso na vida. E aí, assim, quem aguenta 8 horas, aguenta 8 horas e meia, vou lá estudar. Fui lá, me fucei nos livros, voltei e pensei assim: bom, tem 2 soluções. Uma, introduz no pescoço da criança um instrumento que esfacela o cérebro da criança, um craniótomo, e diminui e consegue tirar. O outro é uma manobra extremamente boba. Põe os dedos na boca da criança, gira a cabeça e tira. Um negócio que se a gente tivesse na hora que aconteceu, salvava a criança. Mas ali... também confesso, na hora, disse: bom, preciso de ajuda de Deus nessa história toda. Porque aqui o que se sabe é isso, não tem mais nada para fazer. E coloquei os 2 dedos dentro da boca, girei e a criança saiu. Disse: graças a Deus. Graças a Deus, nem a mim, né? nem eu agradeço, porque não tinha mérito nenhum ali, aquilo era a proteção de alguém. São coisas que aconteciam. Se tiver um tempo, eu conto ainda da esterectomia, que eu também sempre acho interessante, e do infarto. Eu só vou passar os olhos rapidamente nos outros, depois volto para a esterectomia por infarto. Paulo, vamos ver o seguinte ali, por favor. Isso é a mesma unidade, é o posto de saúde, num dia de vacinação, uma campanha que a gente faz. Isso dá a ideia de que aparentemente está toda a cidade lá dentro, quase toda.
Seguinte, por favor, Paulo. Essa é a minha casa, né, que tem, botei os dados da produção em 1969. Nós tivemos 638 pacientes hospitalizados, né, e tivemos 7.800 e poucas consultas médicas entre gestante, crianças e adultos, naquele ano de 69. Foi um trabalho bastante intenso. Seguinte, Paulo. Aquele campo de futebol é usado por essas crianças. Essas crianças, elas trabalham com esse cidadão que está eu estou numa extremidade, ele está na outra. Ele é um auxiliar de saneamento. Ele ensina a fazer a fossa individual, a construir uma privada para o povo daquela cidade. E traz, nos sábados de tarde, as crianças dos colégios para ensinar a função, ao mesmo tempo que passa os conhecimentos de saúde pública, passa também os conhecimentos do pedreiro, como é que trabalha o pedreiro. E para não transformar isso em algo extremamente chato, sempre tem um lanche e depois tinha o futebol nesse campo de futebol, que a gente comprou uma bola e eles jogavam ali. Era um momento para eles muito bom, muito saudável e que para nós fazia parte da educação sanitária. Seguinte, por favor. Isso aqui é uma aldeia indígena de Umariaçu, dos Ticunas, perto de Letícia, próximo a Tabatinga, em que estas pessoas, esses índios, eles eram atendidos no hospital. Às vezes iam ter nenê no hospital. E o hospital tinha um negócio que é contra tudo que existe hoje em dia, em termos de relação familiares e médicos e hospital. Nesse hospital só se permitia visita quartas e domingos. Quem fosse internado segunda e saísse na terça, não tinha visita. Eu, no início, achei aquilo meio ruim, achei, vou trocar isso. Mas a enfermagem me convenceu, assim, é muito melhor assim, doutor, não troque, senão você vai enlouquecer aqui. E nessa ocasião, quando os índios eles tinham alguém baixado, eles não faziam visita. Mas o hospital era térreo, como vocês viram. Então, eu estava na sala de parto, fazendo um parto, e eles estavam rondando o hospital. Levava o paciente ou a índia para dentro da enfermaria, volta e meia, levantava a cabeça e tinha um índio na janela, eles baixavam a cabeça. Mas era sempre algo extremamente amistoso, querido, e nunca tivemos nenhum problema, pelo contrário. Pode passar o seguinte, por favor. Esse é o acesso ao porto. Lá embaixo tem uma casinha, aquela casinha é o Porto de Benjamim, que nada mais é que uma casa em cima de um estrado, em cima de uns tonéis, e essas pedras que estão vendo à direita faz parte do trabalho do auxiliar de saneamento, que trabalha junto com aquelas crianças. E esse cidadão que está com esse chapéu e sem camisa deve ser o jardineiro cujo filho acabou falecendo lá em Benjamim. Seguinte. Esse é o trabalho com as crianças, quando às vezes nós fazíamos esses cartazes para eles divulgarem isso, colocávamos isso na cidade, fizemos uma sessão no cinema só sobre vacina, foi um sucesso, o pessoal foi todo lá naquela época. Seguinte, por favor. Isso aqui é o ministro Corsetti, e foi um fato também bem interessante. O Corsetti ele foi inaugurar o telefone. Quando eu saí de Benjamim, em março do ano seguinte, transferido para Parintins, a cidade já tinha água, tinha luz elétrica, o que é um grande feito, e tinha também a inauguração do telefone, que foi em março de 1970. Né? E isso aqui, ele declara uma história que ele conta, que quando ele foi a Benjamim, ele contatou com um médico gaúcho e com a mulher do médico gaúcho que tinha perdido um avô e que queria falar com os pais em Porto Alegre. E ele narra esse fato, né? E para nós foi muito emocionante, porque nós não tínhamos possibilidade de falar telefone com ninguém de Porto Alegre, nem por rádio, de maneira nenhuma, era só por carta. Tanto que, quando eu casei, para pedir para a Beatriz em casamento, eu fiz por carta, não foi nem verbalmente, nem por telefone, nem por nada, porque era a única forma. Quando os homens chegaram à Lua, em julho do ano de 69, eu fiquei sabendo 10 dias depois.
quando Costa e Silva morreu, eu fiquei sabendo uma semana depois. Então, veja, a gente vivia isolado. Então, estou sendo sintético, meu tempo está acabando, e eu tenho ainda mais alguns fatos. Põe o seguinte, por favor. Bem, essa aqui é o momento da minha saída, da minha despedida do hospital de Benjamin Constant. Nós entregamos, eu fiz parte da equipe que entregou o hospital para o Ministério do Exército. O Ministério da Saúde não tinha condições de manter uma equipe lá. Eu estava lá sozinho, tinha vaga para enfermeira, tinha vaga para dentista, tinha vaga para outros médicos, e o Ministério não conseguia colocar ninguém lá. Então, sem que eu soubesse, eles, ao longo do ano, eles fizeram um trato com o Ministério da Saúde e eles iam assumir tudo. Me convidaram para permanecer lá. E eu expus a esse cidadão, o coronel que está falando, que eu não tinha interesse na clínica. O meu assunto era saúde pública, que eu ia fazer saúde pública, que eu agradecia muito. E ele disse, não, mas tem condições. E me chamava de doutor. Eles mantinham sempre essa forma urbana de tratamento. E tu fica aqui na chefia, tu está muito bem. Tal. O coronel, o nome dele é Moraes Rego, Gustavo Moraes Rego. Depois ele foi chefe da Casa Militar do Geisel. E ele morreu em 97, se não me falha a memória, e em 83, 84, ele deu uma declaração no governo Figueiredo, ele já estava na reserva, e ele acabou sendo preso, né, por causa disso, ainda no governo Figueiredo. Quem está do lado direito dele é o presidente da Câmara. Depois é um major, aliás, um tenente-coronel, que assumiu, que era o vice-comandante, e depois um dentista que iria trabalhar no hospital. À minha esquerda está o dono da olaria, era uma olaria que tinha lá, o João Português, e do lado dele está o médico que me substituiu lá. Pode passar o seguinte. Parintins é a cidade para onde eu fui, entende? É essa aí. É outra coisa, né? Essa foto é de 1969. Ruas calçadas, luz elétrica, água tratada, campo de pouso, onde tem aquelas negócios do boi garantido, aquela história toda. Na época tinha 20 mil pessoas na área urbana, é na beira do rio, entre Manaus e Belém, em mercado, é uma maravilha. Mas eu, quando cheguei lá, já tinha dito ao pessoal da fundação que para trabalhar numa cidade desse porte, eu preferia voltar para o meu estado. Eu dizia assim, o meu sonho era ser médico de aldeia, não trabalhar em cidade grande, ou fazer saúde pública, que foi o caminho que eu segui. Aí eu peguei o barco, né? Não fui para o Ita do Norte, mas mostra o barco qual era. Paulo, esse barco ele tem uma história. Ele é do Ministério da Saúde, do Serviço Nacional de Lepra, e ele tinha um colega, Sotomayor, ele morava nesse barco. O Sotomayor trabalhava só 6 meses por ano. Nos 6 meses, ele entrava no barco e só saía 6 meses depois, para ir para casa. E passava 6 meses em Goiânia e depois voltava. Ele visitava todos os postos de atendimento médico que atendiam leprosos. Ele tinha condições de fazer nesse barco o exame laboratorial, de dar medicamento, de fazer o atendimento médico. E percorria até lugares onde o serviço de saúde não conseguiu alcançar. E o papo com ele era sempre muito agradável. Então, Beatriz e eu íamos conversar com ele no barco, ele almoçava com a gente no hospital, quando ele passava lá. Só tive o prazer de recebê-lo uma vez. Bem, Paulo, eu tenho essas 2 histórias aí para contar que eu falei ali, não sei se teria mais um tempo. Tem, sim, tem. Tranquilo. Essa outra história ela é muito curiosa, sabe? Quer que volte naquele slide lá? Volta lá, por favor. Uma é na área de obstetrícia, né? Isso. Uma é na área na área de cirurgia, esterectomia, retirada de um útero, né? Nós não operávamos isso lá, mas a irmã daquele João Português, a Maria, bem mais velha que eu, uma velha, devia ter 40 anos, eu tinha 26, imagina chamar de velha quem tem 40, né? Mas naquela época, né? E essa senhora, muito amiga da gente, muito amiga nossa, me procura e diz assim, eu estou com tumor de útero
e preciso fazer uma cirurgia. Sei que o senhor não opera, sei que não faz cirurgia, mas um médico colombiano está disposto a vir aqui e operar, porque ele gosta muito das instalações desse hospital. Então, se o hospital aceitar, eu digo, olha, Maria, é contra as regras do hospital, mas vocês têm nos ajudado tanto que vamos fazer. Eu até ajudo aqui no que for possível. No dia da cirurgia, o colombiano chegou, falou comigo, já tinha me visitado antes, para saber as condições, etc. Aí estamos ali conversando, e chega também um médico brasileiro paraquedista, que estava em manobras na região. Quando ele soube da história da cirurgia, ele diz assim, bom, eu vou participar, eu sou cirurgião, tal. E eu, tá bem, então eu vou para anestesia. Eu nunca tinha feito nenhuma anestesia na vida, né? Nunca. Mas também nunca tinha participado de esterectomia. Então, 0 a 0. Bom, vamos para a sala e eles montam tudo. A enfermeira, a Conceição, que foi a minha grande mestra lá, a Conceição me disse, eu lhe ajudo, eu não vou ficar na sala, mas eu lhe ajudo. Eu quebro o galho na anestesia. Na anestesia com máscara de ombredane. Isso significa botar um algodão em cima e pingar éter ali, e a gente vai tateando para ver se a pessoa está fora de si para poder abrir a barriga. Né? Então, fomos para isso. No meio da cirurgia, né, eu estou ali olhando a máscara de ombredane, estou olhando a parede de pressão, olhando o soro, isso, aquilo, ajudando, peço para ela vir, ela vai, está naquela confusão. Aí começa um barulho assim, tec, tec, tec. E eu já, meu Deus, nunca ouvi, nunca fui anestesista, o que está acontecendo? E aí parava. Daqui a pouco recomeçava. O soro não é a parede de pressão, não é aquilo ali, não é. Aí parava. Aí lá pelas tantas o cirurgião diz assim, por favor, alguma das senhoritas aí, arruma meu aparelho de surdez que está fazendo tec, tec, tec. Aí ela foi lá e ajeitou. A cirurgia continuou. Quando tu apalpa o útero, barriga aberta, apalpa o útero, e a discussão foi essa, eles dizem assim, isso parece um saco cheio de pedrinha, um saco cheio de bolinha de gude. Isto não é tumor, isto é gravidez. Aí eu, que estou anestesista, estou atrás do lençol, penso assim, bom, é uma mulher de 40 anos, solteira, nunca casou, não tem namorado, grávida, aqui tem 3.000 habitantes, ele fala isso em voz alta, com enfermagem aqui. Isso vai ser um escândalo na sociedade daqui, né? Vai ser um escândalo. Mas eu sou anestesista, não tem nada a ver com esse assunto. Né? Aí eles discutem se deve fechar ou não deve fechar. Abre o útero ou não abre o útero. E eu cá comigo, assim, se foi até agora, eu abriria. Né? Mas não disse nada, o anestesista fica na sua. Bom, eles decidiram não abrir o útero e fechar toda a parede. Fecharam toda a parede, saíram da sala, terminou, cuidei, acordou, voltou para o quarto, cuidados, etc. Eles chamaram a família e disseram isso, que era gravidez. Bom, aquilo foi um horror, né? Eu fiquei eles, cada um voltou para a Colômbia, o outro voltou para Tabatinga, e eu fiquei lá. No outro dia, não é uma semana depois, é no outro dia, o colombiano volta e me diz assim, doutor, vamos operá-la. Eu digo, operar quem? A Maria. Mas como operar? Nós operamos ontem. Não, o senhor e eu vamos operar agora. Aquilo não é gravidez, aquilo é tumor. Eu levei para examinar, os exames de laboratório mostraram isso, para lá, vamos operar agora. Eu não quero o paraquedista aqui. Eu digo, tá bem. Então, eu vou sair da anestesia e vou lhe ajudar. E falei para a enfermeira, para a Conceição, não sei como é que nós vamos fazer, doutora, aquela confusão toda. Aí estamos indo para a cirurgia, a voz do paraquedista surge no hospital e diz, mas eu tenho que ver, isso eu não acredito, eu rasgo meu diploma se isso não é gravidez. Eu rasgo meu diploma. Bom, para encurtar o papo, não era gravidez, era tumor, e ele não rasgou o diploma, e a paciente ficou bem. Isso foi em 1969. Em 1994, teve um episódio de cólera na região. Eu era deputado.
E os deputados médicos quiseram visitar Benjamin Constant, Tabatinga e Letícia, porque tinham uma epidemia de cólera. E nós fomos lá. Chegamos em Letícia, no aeroporto de Letícia, né, que era bem melhor que o de Tabatinga. Hoje eu acho que o de Tabatinga está tão bom quanto. Né? São cidades que nem Livramento e Ribeira, coladas uma na outra. Né? Aí chegamos lá, no aeroporto, estamos esperando sair as vagas. Tem uma senhora num canto que diz assim: o senhor não é o doutor Germano? E eu olhei assim: Maria, era ela, veio falar comigo. Foi o momento bem emocionante nosso, o que eu reencontro com uma paciente que se salvou anos depois. Bom, vou encerrar com essa da clínica médica. Tem mais? Meu tempo está esgotado, né, Paulo? Não, nós estamos 18h54. Vamos prosseguir. Mais 2 minutos, então, vou ver se eu conto. Ok. Tranquilo. Então, esse é outro da clínica médica, né? Também aí consultório, 10h30 da manhã, consultório cheio, e entra um paciente, uma paciente berrando de dor, muita dor, e eu nem levantei da cadeira e pensei, né? Não é nem em voz alta, pensei para mim, atendendo esse paciente, isso aí é outro caso de histerismo, né? Que horror. Como é que eu vou resolver isso agora? Aí vem a enfermagem e diz assim: doutor, essa senhora que está aí está mal. E quando a enfermeira me tira das consultas por alguém que quer urgência, pode ter certeza que era urgência. Acabou toda a minha dúvida sem ver o paciente. Fui lá, examinei o paciente, era uma senhora gorda, 50 e poucos anos, né? E pressão normal, 12/8, uma coisa assim, bem normal. E eu digo assim: me dá a ficha dela. E as pessoas assim: ela não consulta aqui, doutor, não tem ficha. Mas vê se não tem, eu quero dar uma olhada. E muita dor no peito. Tinha tudo para ser infarto, tudo. Dor no peito. Mas a pressão normal, completamente normal. E eu não tinha também muito medicamento para isso, né? Aí ela me traz a ficha e essa senhora não ia na unidade há uns 2, 3 anos. E nas vezes que ela foi lá porque ela era hipertensa. O normal da pressão dela era 22/11 e ela estava 12/8. E aí, de novo, né, a imagem do cara recém-formado, da aula de cardiologia, da aula de terapêutica, e o professor dizendo: dor no peito, infarto de miocárdio e pressão baixa, isso em 69. Nem aqui, nem nos Estados Unidos. Com certeza ela vai falecer. Chamei a família, expliquei para a família que o quadro era muito grave, que dificilmente eu teria condições de tirá-la do quadro e que ela poderia falecer, e que se eles pudessem levar para Letícia, para Manaus, era a hora, eles tinham condições de fazer isso, e que a hora era agora. Isso era de manhã, não é de tarde, não é de noite, é agora, porque de noite ninguém anda naqueles rios. Bem, aí o pessoal chegou à conclusão que era melhor ficar no hospital. E o pessoal do hospital me chamou no plantão às 2 da manhã. A paciente morreu às 2h15, 2h30 nas minhas mãos. E aí a família, eu nunca fui tão xingado, tão arrasado, tão detonado na minha vida como naquela noite. É um negócio assim inesquecível a forma como fui agredido naquela noite, né? Mas também já tinha aprendido. Nessas horas, o médico não fala, não tem o que falar. A dor do paciente, dos familiares, é muito maior que qualquer coisa que tu diga. Não tem que discutir, não tem que falar. Fica presente, porque pode ter algum outro problema em alguém ali, mas não fala, né? E foi o que eu fiz, né? Passada uma semana, eu recebo um presente, e esse presente encaminhado pela família, que me manda um pato assado, um pato que era uma beleza, sabe? Aquele bem assado, bem bonito, enorme. Olha, até só de lembrar do pato, ainda vem água na boca hoje em dia ainda. Um negócio assim, uma beleza. E eu disse: bom, primeiro, eu não vou comer sozinho, vamos comer aqui no hospital, né? Vamos fazer um... Aí eu disse para a chefia da enfermagem: vamos fazer o seguinte, pega o pato, vai lá na cozinha e vamos chamar o pessoal todo e vamos comer esse pato tão bonito.
E a enfermeira diz assim, não, doutor, nós já decidimos, vamos botar fora o pato. Eu digo, como botar fora? Assim, doutor, nós vamos botar fora, o senhor é o chefe, mas quem manda no pato somos nós vamos botar fora. E já botamos, o senhor não vai nem ver o pato mais. Por que nunca me disseram? Se era um preconceito, se tinham medo de alguma coisa. Bom, mas eu me curvava aos costumes daquela terra, que eu acabei gostando muito, muito. Gente, eu teria muitas outras coisas para falar sobre Benjamin, inclusive especial aí para o Vladimir, que a gente jogou futebol junto. Sim, não tinha futebol lá, a gente conseguiu montar uma liga, consegui jogar no time do Olaria. O time do Olaria perdia todas quando eu ou o prefeito não jogavam. Quando nós dois jogávamos, o que era raro, nós ganhávamos, mas se não, acabamos tirando o último lugar num campeonato que nós inventamos, que nós organizamos e que era um ponto de encontro da comunidade lá. Até um dia nós conseguimos... Porque tu joga bem. Aprender lá, né? Até um dia nós conseguimos que o Exército nos mandasse a banda dele para a inauguração de um torneio que nós fizemos lá com 4 clubes e a banda veio. O comandante da banda, ele chegou mais cedo na cidade com toda a banda, e o negócio era às 2 horas, e começou a tomar um trago, ficou gambá. E aí o cara disse assim, bom, 2 horas, e o comandante da banda disse, cadê o doutor? Tenho que me apresentar a ele. E eu disse, não, o doutor às vezes atrasa, porque está atendendo um paciente. Eu disse, não, tem que só toca a banda com o doutor. Então faz o seguinte, então vai buscar o doutor. O pessoal pensava que o cara ia lá e eles iam fazer a banda tocar sem o maestro, né? Mas o maestro disse assim, não, a banda vai junto. Então a banda foi junto. Então a cena final do filme é a do Mazzaropi, né? Ou seja, a banda, a Beatriz, eu e o comandante na frente, a banda tocando, as crianças, os cachorros, o pessoal tudo atrás da banda vindo para o campo ali. Foi o meu fechamento lá em Benjamin, do que sempre ficou bem marcado. Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado aí espero que tenha sido útil para alguma coisa. Para mim sempre é um prazer poder lembrar essas horas do início da minha vida profissional. Obrigado. Muito bom. Muito bom, excelente, excelente. Muito interessante, muito curioso. Pessoal, bate-papo com o Dr. Germano. Quem? À vontade. Aqui um pouquinho, só para registrar aqui algumas presenças, né? Presença da Suzete, da Carmen Marília Franco, da Carmen Níquel, da Maria Elisa. Bem-vindas. Do Luiz Fernando Moreira, Helena Job, né? e também do Rogério Toledo. Né? Agradecemos aí pela participação. Presidente Sérgio. Pois não, então, alguma pergunta? Alguém quer bater um papo com o doutor Germano? 19h01. Bom, então eu inauguro. Diga. Honor, que prazer tê-lo aqui com a gente. E a gente sempre soube, trabalhamos juntos, jogamos esse futebol, que a tua estada lá pelo Amazonas, mas nunca no detalhe que tu trouxesses hoje. Realmente é uma história fantástica. Tá? E dá para ver que a tua garra, né, e o teu denodo para tratar das questões de saúde pública realmente tiveram uma origem muito forte. E nisso aí nós só podemos te cumprimentar, né? Eu fiquei vendo aqui, a Rosa está aqui ao meu lado, até mando um abraço para ti, tá perguntando a Beatriz, tu levou para lá? Como é que tu fizesse para a Beatriz aguentar contigo lá? Tá boa essa. Ô, Vlad. Só deixa eu fazer uma pergunta para colar aqui na do Vladimir. Por que não cloravam a água lá no reservatório? Tem uma razão isso? Não tinha cloro? O reservatório era só passagem da água. Jogava para cima e de cima para baixo, para as casas todas lá. Não tinha nenhuma estrutura para dosar nada. O próprio hospital, a água para consumo era água da chuva. Minha nossa. Nossa. Doutor Bono, Diga.
O senhor diria que exerceu mais a profissão de médico ou o exercício do político? Tomou a cachaça da política ou não? Olha, eu vou te primeiro responder uma pergunta para não deixar passar. Primeiro a do Vladimir, aí, como é que eu fiz com a Beatriz, né? Vlad, teve um colega meu de infância, o Geraldo Barreto Viana, o GG, ele me ouviu essa conversa que eu aqui com vocês, lá na Marrix, há uns 3, 4 anos atrás, e me disse assim, mas tu é macho mesmo? Eu não tinha coragem de fazer assim. E eu olhei para ele e disse assim, não, tu tá errado, eu era macho, eu não tenho mais coragem de fazer isso. Pode ter certeza. Sair da faculdade, me meter, ela não tem mais, não. Mas ela e outro colega nessa mesma palestra diz assim, olha, não acho que tu tem algum valor. Agora, tua mulher sair de Porto Alegre para se meter lá naquele fim de mundo, ela que merece os aplausos, não é tu. Não é tu. A medalha é para ela. A medalha é para ela, não é para ti. Eu fui para lá, fiquei um tempo sozinho, voltei a Porto Alegre, casei, e levei ela para lá. Ela foi para lá morar comigo. Um detalhe, né? Quando eu a pedi em casamento, como eu disse por carta, quando nós casamos, o meu caminho era não sair de Benjamim. Eu não pretendia sair de Benjamim. Eu queria ficar lá. Meu sonho era ser médico de aldeia, era fazer aquilo que eu estava fazendo lá. Essa era a minha principal razão de ser. Mas Benjamim e Parintins era anos-luz de diferença, né? Era a segunda cidade do Amazonas, a Benjamim era a 23ª. Né? Imagino que é a 23ª num estado como o Amazonas. Né? Então, as dificuldades eram imensas, né? Imensas. E o grande problema dela era quando eu ia ao hospital de noite. Né? Mesmo que a casa fosse, como vocês viram, a 50 metros do hospital, o fato de deixar a casa sozinho e ela ficar sozinha em casa, ela ia junto. Né? Aí, olha, no hospital tinha era um cubículo de 2 metros por 3, onde tinha uma cama que o médico ficava ali para dormir. Eu disse, tu deita aí e dorme, que eu não sei que horas eu vou voltar. Porque tem dias que que passava a noite no hospital, de manhã tomava um banho e voltava para o hospital. Tem dias que não dava, tinha que dar uma descansada. Né? Doutor, a resposta do Fernando, se eu for mais tempo médico, mais tempo na vida política? Olha, eu diria o seguinte, eu sempre fui político. Eu acho que eu nasci político, entende? Eu acho que eu tenho um viés político na minha formação. Eu venho de uma casa em que meu pai era político, meu tio era político, meu outro tio era político, de pessoas de pensamento diverso, de completamente opostos, de discussões de alto nível em termos de política, em termos de posicionamentos políticos. Entende? Então, isso me fez ver o que era importante tu ter a tua gente, as pessoas com quem tu representa, mas respeitar o adversário. Ele não é teu inimigo, ele é teu adversário. E a tua função como político não é impor o teu pensamento, é compor com as pessoas que não pensam como tu, para que a população tenha uma coisa melhor. Agora, isso é inerente em mim. Teve um colega que foi secretário da Saúde e que teve no Amazonas, o Eduardo, só voltando um tempo atrás. Quando eu estava no 4º ano, e que eu tomei a decisão de ir para o Amazonas, os colegas do 6º ano, o Ciro, o Newton e o Eduardo, que estavam terminando a faculdade, decidiram eles irem para o Amazonas. Então, um foi para a Boca do Acre, outro para Santarém, outro foi para não sei aonde. Né? Então, eu sempre mantive contato com eles. E o Eduardo diz assim, do ponto de vista político, o Bono é geneticamente político, entende? Ele nasceu assim. Entende? Bom, e se tu olhar, a medicina tem muito disso, né? De querer, de poder ajudar os outros, de poder fazer com que as outras pessoas se sintam bem, entende? Eu acho que as coisas se misturam, é difícil separar. O complicado é quando tem que estabelecer prioridade, né? Aí é complicado.
Diga uma coisa, doutor Germano. A época que o senhor estava em Benjamin, já havia o projeto Rondon implementado? Ainda não. Olha, e Benjamin depois foi uma frente avançada do campus da PUC daqui, se não me engano. Foi. Benjamin, eu sou quase pré-histórico, eu sou quase pré-Rondon. Depois, quando eu saí de lá, antes da PUC se instalar em Benjamin, eu fiz uma palestra na PUC sobre a minha experiência na PUC. Mas até diria assim, a avaliação que eu faço hoje sobre Benjamin é uma avaliação muito mais profunda do que eu fiz quando saí de lá. Eu nunca valorizei muito a minha estada lá, do ponto de vista de reflexão. Eu comecei a valorizar depois que eu saí da política, que eu fiquei fora, em que comecei a avaliar o que eu aprendi em Benjamin, com aquele pessoal que mora lá, com aquela gente que mora lá, como eu aprendi muito com aquilo, com as dificuldades, enfrentar aquilo. Então, entende? Olha, e o fato de uma coisa também que o Exército, quando eu fiz o CPOR, né, eu fiz CPOR e depois fiz estágio. O CPOR eu sempre encarei como uma escola e nunca como um serviço militar. E ali eu aprendi algumas coisas no que diz respeito à organização, planejamento, disciplina, etc. Então, isso para mim é típico de quem dirige um hospital ou de quem dirige um país. Né? Eu estou falando demais aí. Bom, muito obrigado, doutor Germano, da minha parte, satisfação encontrar novamente, agradecer demais sua disponibilidade. Paulo, eu vou passar para ti o encerramento. Agradecer a presença dos meus amigos, gente que eu não via há muito tempo. Um beijo a todos aí. Saúde, saúde e saúde. Aos organizadores, fiquei emocionada de ver o doutor Bonô. Enxerguei ele subindo a escada lá no DMA para ir para a sala do Vladimir com a Elisa. E eu, estagiária, só sabia, o Bonô está na casa hoje. Comportamento, minha gente. Não é verdade, Elisa? É verdade. Fiquei emocionada. É muito bom, né, Carmen? A gente vê pessoas que foram tão importantes na vida profissional da gente, né? Boas lembranças. E é também muito bom te ver, Carmen. Viu, Maria Elisa? Eu estava no DMA, lá na J. Renner. E lembro que Bonô chegou, veio no carro oficial, era secretário, e o guarda se jogou na frente e foi nele, pediu para ele se credenciar, só podia entrar, subir ao gabinete do diretor se ele tivesse se apresentado. Quem é o senhor? O guarda não sabia. E o Bonô se credenciou. Isso ficou marcado. Né? Ele podia ter dito, não, esse é o secretário, não preciso, né? Não, ele credenciou como qualquer outro. Né? Mas Paulo Regis, eu também tenho uma história do secretário. Uma vez tinha uma lavagem de lã que tinha, não me lembro agora o nome, e tinha um advogado que era muito chato, ia lá no DMA, e eu briguei com um homem numa reunião. Aí me chamaram lá na sala do Vladimir, tinha um telefone daqueles antigos pretos. O secretário quer falar contigo. Aí o secretário, com aquela educação, né, dele, Maria Elisa, vai uma pessoa aí. Eu era chefe da divisão de análise de projeto. Tu fala com... Eu não vou falar mais com aquele homem. Eu não quero, eu não vou, sei lá. Aí o secretário, bem calmo, faz isso para o teu secretário, Maria Elisa. Aí me tirou toda a argumentação. Né? Tive que fazer. Muito bem, pessoal. Fala, Paulo. Caríssimos, nossa gratidão, doutor Germano, pela sua generosidade em atender o convite da Amigos, Encontros de Cultura, tá? E queremos lhe convidar, assim que passar esse isolamento social, participe conosco, será uma alegria, vamos confraternizar juntos. Tá? Fica aqui, então, o registro, nosso agradecimento, quando nós tivermos superado essa crise, vamos fazer uma outra reunião aí presencial.
Agradecendo. E gastronômica. Todos. Agradeço a presença de todos. Registro também que estamos com a participação aqui do nosso amigo Eurico Rodrigues, está nos assistindo do Rio de Janeiro. Tá? E um abraço a todos. Saúde, obrigado. Obrigado. Boa noite, bom fim de semana a todos. Obrigado, secretário. Boa noite. Valeu. Boa noite, amigo. Boa noite, Bono. Boa noite.